Bruce Lipton, ouça isso todos os dias. Vídeo muito poderoso. Vou mostrar a você a ciência de como as células realmente funcionam e você terá mais conhecimento do que a maioria dos médicos no mundo hoje. Por que eles ainda acreditam nos genes que cada célula do seu corpo tem uma voltagem negativa no interior e uma voltagem positiva do lado de fora? Cada célula viva é uma bateria. Cada célula tem cerca de 1,4 volts. Não muito. 50 trilhões de células no corpo vezes 1,4 volts, são 700 trilhões de volts de eletricidade em seu corpo. Agora, com treinamento e meditação, você pode concentrar essa energia chamada Qi e você pode usar essa energia para curar, com tanta voltagem que as pessoas podem entrar em combustão automática. Todas as funções do seu corpo já estão presentes em todas as células, então onde você tem um órgão em seu corpo, a célula tem uma organela. O que significa órgão em miniatura? Então os livros falam sobre o núcleo é igual ao cérebro. O núcleo não é o cérebro, o núcleo é a gônada. O núcleo não controla a célula, o núcleo é a reprodução das partes. Então, se você está morto e ainda tem sua proteína no corpo, o que está faltando? O sinal. Então, quando um sinal se liga a uma proteína, o que acontece com a proteína que ele move? Ele cria um comportamento. Se você é saudável, seu comportamento é bom, mas se você tem uma doença, o comportamento não está certo. O que pode causar doença há apenas duas coisas: ou a proteína é ruim ou o sinal é ruim. Pessoas com proteínas ruins as adquiriram de defeitos congênitos. Porque se você nasceu com genes defeituosos e os genes produzem a proteína, então a proteína é defeituosa. Mas menos de 5% da população tem defeitos congênitos. Isso significa que 95% das pessoas deveriam ter uma existência saudável e feliz. Mas se você fosse uma das pessoas saudáveis e agora estivesse doente, o que causaria o problema? Existem apenas 3 maneiras de atrapalhar o sinal: um trauma. Então, se eu cair do estágio e faço minha chave nas costas, o sinal sofre interferência com as toxinas. Número 2. Se a química não for boa dentro do corpo, o sinal não pode ser passado. Ambos interferem na propagação do sinal, mas o terceiro é pensado na mente. Não há nada errado com o corpo, está apenas enviando o sinal errado na hora errada. Então, se você mudar seu pensamento e sua mente, você pode mudar a biologia, e esta mente é a principal causa de doenças em nosso planeta hoje. Qual é o nome do interruptor que controla sua percepção biológica e por que isso é importante? É que é você e como você vê o mundo que controla a biologia. Recebemos informações erradas quando as pessoas dizem que um gene está ativado e um gene desativado. Parece que os genes tomam decisões. Aqui é simples verdade: um gene é um projeto, o gene não controla, o gene nunca está ligado ou desligado, o gene é lido ou não lido. E o que você acha que controla a percepção do sinal? Você não é vítima de seus genes, porque você controla seus genes. Um projeto genético. Usar o controle epigenético pode produzir 30.000 proteínas diferentes a partir de um projeto. Então você pode vir com bons genes e então, através do controle epigenético, criar câncer, diabetes, e não tem nada a ver com genes, mas o controle epigenético devolve a responsabilidade por sua saúde para você e não para você. Ainda não é vítima de seus genes. Todos os dias a mídia ainda lhe diz que os genes controlam isso e os genes controlam aquilo, e então as pessoas ficam nervosas sobre quais genes estão em suas famílias. E como Greg Braden disse antes, se você procurar a doença, você pode criar a doença através da epigenética. Neste momento parece que cerca de 95% do cancro não se deve a genes mutantes, mas sim ao controle epigenético, e pode ser transmitido de pai para filho como genes, mas a diferença é que pode mudar a sua epigenética a qualquer momento. Se mudar sua percepção, você muda a leitura de seus genes. Se alguém lhe diz que você vai ter uma doença e você acredita que então poderá criar a doença, então quando você olha para si mesmo, você não é uma entidade única, mas uma comunidade de 50 trilhões de células. Mas é importante entender a palavra comunidade. Cada célula é inteligente, mas quando estão em uma comunidade, eles desistem de sua inteligência pessoal e respondem à voz central daquela comunidade que uma célula deve seguir. O que é a voz central? E se a voz central disser para morrer, as células morrerão. A voz central é a mente. Sinais do ambiente. O ambiente interno e externo. O cérebro. A função do cérebro é perceber os sinais e então interpretar esses sinais e então enviar as informações para as células para controlar o comportamento e a genética. Para que a função do cérebro é a percepção e a partir disso cria a mente. Agora ouvimos falar de algo chamado efeito placebo, certo? O efeito placebo é quando você tem um pensamento muito positivo de que algo pode curá-lo, mesmo que seja uma pílula de açúcar.
Mas você acredita que é o verdadeiro remédio, então você pode se curar com isso, então a pílula não te curou, foi o pensamento que cura. As estatísticas revelam que 1/3 de todas as curas médicas, incluindo cirurgia, são o resultado do efeito placebo, e é isso que a medicina faz. O que não te digo é que existe pensamento negativo e é chamado de efeito nocebo, e no mesmo poder que o pensamento positivo pode curar você, o pensamento negativo pode te matar. O ponto é que o pensamento negativo pode criar todos os efeitos da quimioterapia. Agora pense nisso: se um médico diz que você tem uma doença ou o médico diz que você vai morrer e você acredita no médico porque ele é o profissional, a crença lhe dará uma doença e pode fazer com que você morra. Então a crença se torna uma parte importante da medicina. Agora muitos de vocês já ouviram falar do medicamento Prozac. Todos os anos bilhões de dólares são gastos na compra de Prozac, e aqui está uma surpresa: que o Prozac não é melhor do que uma pílula de açúcar. Então é um medicamento placebo, e ainda assim as pessoas que o tomam acreditam no medicamento, tanto isso os torna melhores. Então se você acredita que algo é bom para você, será bom, e se você acredita que é prejudicial para você, será ruim. Então a questão é se somos tão capazes de ser saudáveis e jovens. Por que nós ficar doente? Um dos motivos mais importantes é o estresse, e a função dos hormônios do estresse é pegar a energia do corpo e fazer com que tudo funcione, e lute para que os hormônios do estresse desliguem as funções de coisas que não serão necessárias na luta ou na fuga. Um dos usos mais importantes da energia no corpo é o sistema imunológico. Os hormônios do estresse desligam o sistema imunológico, e o significado é que cada um de vocês neste momento está infectado com quase todos os germes de doenças que os humanos têm. Agora, se eu tirar uma amostra de sangue, mostrarei que todos vocês têm vírus, bactérias e parasitas, e vocês podem dizer: bem, se estou infectado, então por que não estou doente? Porque se o seu sistema imunológico estiver funcionando corretamente, ele suprimirá esses parasitas e germes. Mas no momento em que você começa a desligar o sistema imunológico, esses organismos começam a crescer novamente. Então a ideia de que você pega uma doença não é realmente verdade. Você já tem a doença, e os metamédicos chamam esses germes e parasitas de organismos oportunistas. Então se você estamos sob estresse e você desligam o sistema imunológico, então você dá a esses organismos a oportunidade de causar a doença e, ainda assim, quando pegamos algumas dessas doenças, vamos ao médico e eles nos dão medicamentos para matar os germes e as bactérias. Bem, isso é muito útil se a doença estiver se desenvolvendo muito rapidamente. Esse não era o problema em primeiro lugar. O problema era o estresse que desligou o sistema imunológico. Então, para obter a cura, não há problema em tratar a doença, mas também tratar o estresse.